Perdeu ontem. O Gabigol falou com... Você fez até uma pergunta pro Gabigol, que acho que ele não gostou muito. O quê? É a ausência das vitórias ou os pontos perdidos dentro de casa? Foi isso? Na verdade é isso, né? A gente falou desses tropeços do Cruzeiro dentro de casa, né? Que mostram um pouquinho dessa oscilação do clube, né? Como o Cruzeiro poderia, ainda que está de fato fazendo uma campanha brilhante, né, nesse Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que não vai ganhar todos os jogos dentro de casa, né? Mas perder pontos, por exemplo, para Sport, para Santos, para Ceará, por mais que Ceará tenha uma campanha até regular, vamos dizer assim, mas não dá para imaginar um time que quer brigar pelo título perder para essas equipes, né? E aí ele fez uma avaliação diferente sobre o Campeonato do Cruzeiro. Vamos ouvir o Gabigol. Só acho que isso análise é errada, porque também a gente ganhou do Palmeiras, fez 4 pontos com o Flamengo. O campeonato é assim, o Bahia venceu o Flamengo, o Palmeiras ganhou de virada do São Paulo. O campeonato é assim, os mesmos 3 pontos contra o Flamengo, contra o Santos, contra o Sport, são os próximos 3 pontos. Então a gente se mantém na parte de cima, estamos perto dos primeiros colocados e é o que a gente quer. É uma análise de tabela, né? E na segunda resposta dele, ele acha que o Cruzeiro foi melhor, Rafa? Por aí. Ele falou apresentou os números do Cruzeiro, né? Disse que o Cruzeiro fez um jogo para poder vencer o Sport. Vamos ouvir o camisa 9 do Cruzeiro. Não, a gente foi muito bem, eu acho que se tivesse ter um vencedor, seria a gente. Tivemos volume de jogo, tivemos bastante chances de fazer o gol, uma pena que isso não aconteceu. Mas conseguimos, entre aspas, 1 ponto, né? A gente estava perdendo o jogo, então creio eu que lá na frente isso pode fazer também a diferença. Eu sempre acho o seguinte, a equipe, né, que tá bem, que tá ok, que tá tudo certinho, ela não tem muito problema com a arbitragem, porque ela passa por cima. Ela não tem muito problema com equipes de menor expressão ou de maior expressão, porque ela tá muito tensionada naquilo que é o de fazer o melhor. Óbvio, a gente está falando do futebol que tem zebra, que nem sempre o melhor vence, e uma série de histórias. Mas eu acho muito difícil. É um tropeço ali, outro aqui. O restante, meu caro, se você estiver bem, é você. Por isso que eu não concordo, até porque não concordo com o Gabigol, com todo respeito, e a opinião é opinião. Não acho que o Cruzeiro foi bem de jeito nenhum ontem. Lélio e Gustavo, o que você acha? Eu, assim, pelo que eu acompanhei, o Cruzeiro foi bem no início do jogo, até os 30 minutos. E no segundo tempo ele ficou muito próximo da vitória depois do gol do empate também. Mas você vai e pega, né, alguns jogadores que entraram, até o Leonardo Jardim, fala, então você acha que a culpa é do Marquinhos ter jogado 7, 8 minutos? Não é, e ele mentira também, ele não falou, porque outros jogadores ficaram os 90 minutos. Mas você pega, por exemplo, a entrega do Matheus Pereira, né, foi realmente algo sensacional. E se há uma suspeita de queda do time do Cruzeiro, se tem um que continua jogando do mesmo jeito, esse cara é o Matheus Pereira, porque ele está vivendo hoje a melhor fase dele com a camisa do Cruzeiro, eu não tenho a mínima dúvida quanto a isso, está jogando demais. E ontem, para mim, ele foi o melhor jogador em campo disparadamente, né? Jogou muita bola. Agora, dos 90 minutos aí, Edmar, eu diria que o Cruzeiro foi melhor em 60, 70 minutos. Mas o melhor tem que fazer gol, né, Lélio? A chance criou, ele finalizou 27 vezes. Só que o problema da atuação é que o sistema defensivo, muito comprometido, aliás, como faz falta o Lucas Romero, hein? Muito. Como faz falta o Wanderson também. Jogadores, aliás, principal, o Wanderson, né? Sempre muito criticado. Mas Fabrício isso é graças Bruno. À ausência de um... Também, né? E o Fabrício Bruno, de um volantão. Mas o volante é que faz mais falta. Ontem, por exemplo, a opção foi jogar com o Eduardo. O Eduardo tem jogado por ali. E depois o Leonardo Jardim, inclusive, termina o jogo sem o Lucas Silva, né? Só para lembrar. Agora você acha, ou Seabra, que a gente pode questionar a questão do banco, de estar respondendo ou não? Se você tem no Matheus Pereira um jogador que tem a maior regularidade e que é realmente o diferencial
do Cruzeiro hoje. E aí você tem, por exemplo, no Gabigol trocar pelo Caio Jorge. Só que o Cruzeiro não joga em função do Gabigol como joga em função do Caio Jorge, né? Esquema de jogo, alongar e tudo mais. A gente pode questionar essa questão de banco também? Olha, o Cruzeiro tem um time certo, que está dando certo, ajeitado, e tem alguns bons reservas. Então, se você tirar ali 2 jogadores e tal, você encaixa ali o Gabigol, mas mantém o Fabrício Bruno, mantém o Romero, o William e tal, vá lá, tira o William, mas mantém o KJ, não sei o quê. Beleza. Agora, você tira 6 de uma vez, o Cruzeiro já mostrou ontem, por exemplo, que não tem esse banco todo. Então, a turma que entrou, toda essa turma que entrou, não deu conta do recado. Eu acho que assim, eu até discordo um pouco de vocês, eu acho que o Cruzeiro jogou melhor a maior parte do tempo. Tanto que o primeiro tempo, o Cruzeiro teve 2 bolas na trave, goleiro fazendo boa defesa, chute próximo, finalizou, criou muito, chegou muito próximo à área do Sport. E aí faltou aquele capricho, faltou colocar a bola pra dentro. Então eu comparei esse jogo ao Atlético e Juventude. O Atlético criou, chegou e não conseguiu o resultado. O Cruzeiro criou, chegou e não conseguiu o resultado. Contra equipes que estão lá embaixo. Mas eu também achei que jogou bem. Mas eu acho que... igual eu falei, dos 90, o Cruzeiro foi melhor em 70. Eu colocaria um percentual até maior, viu, Lélio? Você falou de 60%, para mim o Cruzeiro foi até 80%, porque o Sport ficou acuado. Aí no segundo tempo saiu um pouco pro jogo. Mas é dentro disso. Agora, repete, Rafa, o que o Gabigol falou quando ele chegou na zona mista? Pessoal, agora vamos fazer perguntas diferentes, tá? Eu acho que a turma da assessoria do Cruzeiro aí podia orientar o rapaz que ele é o entrevistado, né? Ele não é o entrevistador. Ele não tá ali para mandar, para pautar quem vai perguntar. Então a imprensa tá ali para perguntar. Ele responde ou não se quiser. Então as perguntas serão as que a imprensa quiser perguntar. Pelo menos no caso do Rafa, no caso nosso aqui. E o Gabigol, se ele quiser responder ou não, se quiser falar também, fala, não quiser também, blá 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 também, eu vou te contar, né? Será que ele queria alguma pergunta de influenciador? De influenciadora? Será que ele queria que a gente perguntasse se realmente ele vai se casar com a... Como é que ela chama? Rafaela, irmã de Neymar? Ou você queria que a gente perguntasse para você do tênis maravilhoso que você usou, que até vai para caridade, né? Que tinha os 2 corações lá. Ou, quem sabe, a gente podia perguntar se o São Paulo pediu mesmo ele. Isso é criativo. Ninguém perguntou para ele, né? Olha, pelo amor de Deus, eu vou te falar, é difícil demais. Vamos lá então com o Jardim. Vamos. Deixa eu só trazer uns números aqui, porque a gente vai mudar de assunto, aí eu posso perder aqui, até para reforçar o que o Lelhão disse 2 vezes, né? Primeiro com relação ao Matheus Pereira, números dele aqui, ele superou o melhor desempenho que ele teve até aqui em termos de números, né? Sim. Aquela partida contra o Red Bull Bragantino, ele deu 8 passes decisivos, foi responsável pela assistência, né, do gol do Gabigol, e líder de duelos e disputas ganhas, finalizou 5 vezes e teve 100 ações com a bola. Para mostrar como é que foi esse Cruzeiro pouco equilibrado, né? Como a gente viu ontem, reforçando a quantidade de chances que o Cruzeiro criou, mas reforçando também um pouco de espaço, ou muito do espaço que o Cruzeiro deu. O Derek, por exemplo, deu muito trabalho para a defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro contra o Sport foi o time que mais finalizou no Campeonato Brasileiro, são 27 finalizações, como o Leão colocou, só que também foi o segundo duelo em casa que o Cruzeiro cedeu mais chutes ao adversário, foram 17. E a gente tá falando do Sport, né? Então, pra gente entender um pouquinho essa falta de equilíbrio que foi o Cruzeiro ontem. Não, e aí você pega, o time faz 1-0 no final do primeiro tempo e ainda teve a chance de fazer 2-0. Com o Derek Lacerda mandando a bola no travessão. Foi, poderia ter sido na sequência. E aí, no início do segundo tempo, pra mim, ele foi todo do Sport. Tanto que teve um lance lá que o Johan perdeu uma grande oportunidade num contra-ataque do Sport. Aí, no outro lance, no lance seguinte, o Cruzeiro faz o gol do empate e depois vai para a pressão, que era muito esperado. Mas realmente a gente não via o Cássio trabalhando em casa assim há muito tempo. Essa pressão, Lélio, eu até falei na jornada, o Cruzeiro fez 1-1, e aí a torcida sentiu e chamou e foi para cima, e aí eu senti o Cruzeiro freio de mão puxado. Eu acho que ali era para o Cruzeiro ter aproveitado o abafo, o embalo, ainda tinha muito tempo de jogo. Dava uma pinta que o Cruzeiro ia virar o jogo ali. Ia ser mais uma virada, né? Contra o Bahia virou, contra o Bragantino virou. Ia ser mais uma virada. E aí eu senti o Cruzeiro meio puxou o freio de mão. Ali era para ter aproveitado um pouco mais. Né?